Olá, concurseiros e concurseiras. Aqui é o professor Daniel Spinelli. Estamos aqui no canal Fechando a Prova. Canal que tem o objetivo de ajudar você a se preparar para ser aprovado em provas de agente de trânsito, Detran, Polícia Rodoviária Federal, ou seja, qualquer prova que envolva a disciplina legislação de trânsito. Aqui temos aula tanto de disciplinas de CTB, quanto aulas também de resoluções do CONTRAN. E como vocês podem ter visto já na thumbnail, nossa aula de hoje, nosso objetivo de hoje, qual é? É aprender, vamos trabalhar a resolução do CONTRAN 968 de 2022, e a gente vai entender por que eu acredito que essa resolução vai estar presente em muitos editais da área esse ano. Antes de mais nada, se você ainda não segue o nosso canal, por favor, se inscreva aqui no nosso canal, ative também o sininho das notificações, porque aí você vai ficar ciente todas as vezes que nós postarmos aqui uma aula ou um conteúdo novo para ajudar você nessa jornada. E se você também não nos segue no Instagram, o Instagram é Professor Daniel Spinelli. Lá também tem muita coisa boa, muito conteúdo bom para você. Bom, então, sem mais delongas, vamos começar aqui trabalhando. Eu vou só projetar aqui, tá? A nossa aula, só um minuto, por favor. Pronto. Já estamos aí com o conteúdo sendo projetado, então, o tema, como vocês podem ver, é a resolução do CONTRAN 968 de 2022, e a grande questão é, Spinelli, por que você acredita que essa resolução ela vai aparecer nos editais desse ano? Pessoal, vamos lá. A resolução 968, ela trata do sistema de identificação de veículos previsto no artigo 114. Trocando em miúdos, ela trata da marcação do chassi e do número do motor dos veículos, tá? Essa resolução ela é muito importante para o trabalho da PRF, muito importante para o trabalho de qualquer agente de trânsito, porque ela permite saber que um determinado veículo ele é aquele veículo mesmo que você está fiscalizando, tá? Mas por que ela vai cair nos editais? Gente, a resolução 968, ela substitui a resolução 24 de 1998. Resolução 24, tá? Ela é uma resolução que ela sempre estava presente nos editais de concurso. Então, você olha, por exemplo, edital da Polícia Rodoviária Federal, edital da maioria dos Detrans, editais da maioria das bancas para agentes de trânsito. Elas previam lá no edital a resolução 24. Só que essa resolução ela foi revogada agora no dia 31 de dezembro de 2024, na verdade, 1º de janeiro de 2025, ela foi revogada. Foi revogada por qual resolução? Justamente pela resolução 968, tá? Então, como a resolução 968 ela está substituindo a resolução 24, as duas disciplinas ao mesmo tema, então a gente pode esperar que os próximos editais que saírem esse ano, eles vão tirar a resolução 24, que foi uma resolução que agora está revogada, apesar de que a gente continua estudando ela por outros motivos, mas depois vocês vão entender por quê. Mas, para concurso, vai tirar a resolução 24 e vai acrescentar a resolução 968. Inclusive, acredito que o próximo edital da PRF já deva vir com essa alteração que eu estou fazendo. Vão tirar a resolução 24 e vão colocar a resolução 968. Spinelli, por que você acha isso? Cara, vocês vão ver que a resolução 968, o conteúdo dela é muito importante para o trabalho da PRF. Nos permite recuperar muitos veículos, tá? Então, vamos dar mais uma olhadinha aqui no nosso conteúdo, tá? Bom, tá aí a resolução do CONTRAN 968, a emenda dela,
estabelece o critério de identificação de veículos a que se refere o artigo 114 do Código de Trânsito Brasileiro, que, como eu já adiantei para vocês, vai ser justamente a marcação de chassi, de número de motor, entre outras coisas. Tá? A resolução 968 ela é mais extensa que a resolução 24. Tá? Uma das preocupações que o legislador teve foi justamente de ampliar os elementos de segurança, tá, dessa resolução. Inclusive, quando essa resolução estava sendo trabalhada, né, nas câmaras temáticas, especialistas na área, em especial da Polícia Rodoviária Federal, também contribuíram, tá, com sugestões para tornar essa resolução realmente mais assertiva e se torne mais difícil adulterar veículos, tá bom? Então, vamos lá, vamos seguindo aqui. Gente, o que é que diz o artigo 114? O veículo será identificado obrigatoriamente por caracteres gravados no chassi ou no monobloco, reproduzidos em outras partes, conforme dispuser o CONTRAN. Então, como eu já adiantei, está aí na tela, a finalidade desse artigo é combater o furto, o roubo e a receptação de veículos. Spinelli, não entendi. Vamos lá. Como vocês sabem, a maioria dos veículos, aliás, os veículos motorizados no Brasil devem ser identificados por placas de identificação veicular, as chamadas PIV. A maioria dos veículos vai ter placa dianteira e traseira, PIV dianteira e traseira. Tem alguns veículos que só tem a placa traseira, né? Quais são? Reboques, semi-reboques, motocicletas, motonetas, ciclomotores, triciclos, quadriciclos e guindastes, cicloelétricos também. Esses veículos só têm placa traseira. Mas vamos pensar o seguinte: o mala, o bandido, quando ele furta ou rouba um veículo, qual a primeira coisa que ele faz para não ser pego? Ele vai tirar a placa. Ele vai tirar a placa para tentar fugir e depois ele vai colocar uma placa falsa para tentar depois revender o veículo roubado, tá? Se for o caso. Só que, para evitar esse tipo de coisa, tá? Se colocam determinadas marcações, que nós chamamos de marcação do chassi, ou NIV, que são elementos de identificação veicular que permitem aos órgãos policiais e aos órgãos de fiscalização saber exatamente que veículo é aquele. Vamos fazer uma seguinte comparação, uma analogia. Nós, cidadãos, temos nossa documentação. Nós temos RG, nós temos CPF, etc. Mas, assim, eu poderia, sei lá, pegar... Eu não. Um bandido poderia pegar o documento de alguém, roubar, tirava foto, colocava a foto dele lá e andava com um documento falso. As pessoas são identificadas também pelas suas impressões digitais. Lembrando que cada pessoa tem uma impressão digital. Essa impressão ela é única. Ela é única. Ninguém tem uma impressão igual a do outro, tá? Então, da mesma forma, vamos dizer assim que o número do chassi, ou o número do NIV, ele é a impressão digital dos veículos. É possível adulterar? É, mas é bem mais difícil. É bem mais difícil e, como vocês vão aprender depois mesmo, não aqui, porque não é o objetivo aqui é você passar no concurso. Mas quando você tiver no curso de formação, cara, você vai aprender técnicas de identificar que um determinado chassi foi adulterado, tá? Mas aí é outra história, um passo de cada vez, vamos voltar aqui, tá? Então, o veículo terá que ser identificado obrigatoriamente por esses caracteres, beleza, tá? Tá, mas aí vem uma palavra, monobloco. O que é monobloco? É uma banda também, né? Mas o monobloco, galera, é essa estrutura aqui, ó. O monobloco, ele é, digamos assim, o esqueleto, o próprio coração do veículo. Por que a marcação tem que ser feita no chassi ou no monobloco? Ora, o que é mais fácil, eu tirar uma porta, uma roda, ou o monobloco, que é a própria estrutura do veículo, tá? Então, o monobloco, por ser da própria estrutura, a marcação tem que ser feita nele. Normalmente, quem vai ter monobloco vai ser veículos de passeio, veículos automóveis, caminhonetas, etc. Veículos maiores, como caminhões, ônibus, etc., eles terão o chassi. O chassi é essa estrutura metálica que vocês estão vendo aí na tela, tá?
esses dois eixos metálicos que correm do início ao fim do veículo são chamados de longarinas, e a marcação do chassi, do número do nível, é feito justamente no chassi do veículo. O chassi ele é uma estrutura muito resistente e também, da mesma forma, não é tão fácil de adulterar a marcação feita nele, tá? Então, beleza, ele está explicando que, assim, às vezes a pessoa lê, o que é o monobloco, o que é o chassi. Aqui no canal a gente mostra o que é isso, tá bom? Vamos lá. Vamos seguindo mais o que diz o artigo 114. A gravação será realizada por quem? Quem é que tem que fazer a gravação? O fabricante ou o montador do veículo. Em outra aula, depois, eu vou explicar melhor as diferenças entre fabricante, montador, encarroçador, etc. A finalidade é o quê? Identificar o veículo, o seu fabricante, as suas características, além do ano de fabricação, que não poderá ser alterado. Gente, vocês vão ver que a numeração do chassi é toda codificada, então vai entrar em detalhes aqui, tá? Mas através dela, eu consigo saber qual é o veículo, quem é o seu fabricante, onde esse veículo foi fabricado, eu consigo saber, inclusive, a motorização, detalhes do veículo. Mas aí, foge ao escopo aqui da nossa aula, vocês vão aprender isso aí mais na frente, tá? Regravações podem ser feitas, vamos pensar, por exemplo, acontecia muito aqui esse Fiat Uno antigo, tá? A marcação do chassi, ela ficava numa plaqueta abaixo do banco. Às vezes a pessoa pegava a chuva, entrava a água, enferrujava ali, tá? Nesse caso aí, se for necessário regravar, a pessoa pode regravar assim livremente? Não. Para regravar, é necessário o quê? Prévia autorização da autoridade executiva de trânsito, tá? No caso, a autoridade executiva de trânsito aí, a gente lê se o órgão executivo de trânsito estadual, que é o famoso DETRAN. Lembrando que a gravação, ela é prévia. A gravação tem que ser anterior a determinar a regravação, tá bom? Beleza. E está aí, nenhum proprietário poderá, sem prévia permissão, fazer ou ordenar que se faça modificações de identificação do veículo. Inclusive, a modificação do chassi, além de ser uma infração de trânsito, tipificada no artigo 230, inciso 1º do CTB, ela também se constitui em um tipo penal. É um tipo previsto lá no Código Penal, tá bom? Mas, beleza. Vamos agora começar a trabalhar o que diz a Resolução 968, os pontos principais dela. Claro, isso aqui é uma aula rápida, uma aula mais curta. A gente não vai ter tempo aqui nessa aula de fazer detalhadamente todos os pontos aí da resolução. Mas vamos sim trabalhar os pontos principais dela, ou pelo menos aqueles que eu acredito que sejam mais prováveis de se cair em determinado concurso, tá? Então, logo no começo, no artigo 1º, vem dizendo que esta resolução estabelece o critério de identificação de veículos a que se refere o artigo 114 do CTB. E na foto aí vocês estão vendo aí uma numeração. Percebam que eu borrei o final dela propositalmente, porque é uma marcação de um chassi real. Ela realmente, essa marcação, identifica um determinado veículo, tá bom? Então, vamos lá. A quais veículos se aplica esta resolução? Galera, cuidado aí, que isso pode ser perguntado. Logo lá no finalzinho dela, a gente vai começar pelo final, vem dizendo que os requisitos constantes desta resolução aplicam-se aos veículos produzidos ou importados a partir de 1º de janeiro de 2025, sendo facultada sua antecipação total ou parcial. Ou seja, se um determinado fabricante quiser antecipar o que está nela, tá, o que está previsto nela, ele poderia antecipar antes. Tá? Só que aí vem um detalhe. Spinelli, e os veículos fabricados antes de 1º de janeiro de 2025? Os veículos fabricados entre 1999 e 2024, eles devem seguir qual resolução?
justamente a Resolução 24 de 1998. É por isso que nós, na prática, ainda continuamos estudando a Resolução 24, mas para concurso, vale agora a 968, tá? E agora, atenção. Vamos dizer que a questão pergunte: a Resolução 968 se aplica a todos os veículos. Estaria certo ou errado? Estaria errado, porque ela vai se aplicar somente aos veículos fabricados ou importados a partir de 1º de janeiro de 2025. Beleza. A Resolução 968 também coloca alguns veículos que são dispensados de segui-la. São dispensados de seguir a Resolução 968 os tratores, como um todo, os veículos protótipos utilizados em competições esportivas, registrados na espécie competição, kart, Fórmula 1, Fórmula Indy, Stock Car, etc. Os veículos bélicos, tá? Os veículos militares de uso bélico, e uma das novidades que veio com a Resolução 968, os veículos destinados à exportação. Como o veículo destinado à exportação ele não vai rodar aqui no Brasil, ele não vai precisar de marcação de chassi. Então, nós temos 4 categorias de veículos que são dispensados de cumprir a Resolução 968. Beleza. Para a gente entender um pouquinho da Resolução 968, a gente vai ter que entender o que seria o ponto principal dela, não é o único, tá? Que é o número de identificação veicular, ou VIN. O VIN seria o número do chassi completo. Ele é composto de 17 caracteres e é dividido em 3 seções. A resolução detalha um pouquinho mais sobre cada uma dessas seções, mas eu acredito eu, né, que a banca ela não vai chegar, não vai descer nesse nível de detalhe. Claro, em um curso mais completo a gente vai mostrar tudo, mas aqui são os pontos principais, tá bom? Aqui nos pontos principais. Então, toda vez que falar número de identificação veicular ou aparecer a sigla VIN, estamos nos referindo à marcação completa do chassi, os 17 caracteres, tá? Então, beleza. Olha o que diz o artigo 5º dessa resolução, e eu peço atenção aí, que é um dos pontos principais dela. O VIN deve ser gravado no lado direito do chassi ou do monobloco, de acordo com as especificações e formatos que vêm com a SNBR 6066, em profundidade mínima de 0,2. Perceba que, primeiramente, ela deve ser no lado direito do chassi ou monobloco. Eu não posso, essa primeira gravação, para ser feito do lado esquerdo, tá? E tem que seguir a SNBR, e nós temos a profundidade. Não estamos falando da altura do caractere, estamos falando da profundidade dele, 0,2 milímetros. Uma outra, agora vamos lá, uma inovação que veio com a Resolução 968 é a segunda gravação do VIN. Pela Resolução 24, essa segunda gravação só era obrigatória para reboques e semi-reboques. Agora, ela passa a ser obrigatória para todos os veículos. Claro que aí vai ter algumas situações que a gente vai ver mais adiante, tá? Mas lembrando que agora nós temos pelo menos 2 gravações. A primeira tem que ser feita do lado direito e mais uma segunda gravação, que pode ser feita conforme algumas características que veremos a seguir. Uma outra coisa que aparece também na resolução várias vezes é o VIS. VIS, tá? É uma sigla em inglês, traduzindo para o português, seria número sequencial de produção. É o que nós chamamos, assim, na prática, do final do chassi, e é composta essa seção por 8 caracteres, tá? São aí os exemplos aí do VIS. O VIS, conforme nós veremos, ele é gravado, entre outros locais, nos vidros, nas áreas envidraçadas dos veículos. Ah, Spinelli, é obrigatório gravar o VIS em todas as áreas envidraçadas, em todos os vidros? Resposta rápida, não, não é obrigatório. Olha o que diz o artigo 9º. A marcação do VIS nos vidros tem que ser feita
em um dos para-brisas e um dos vidros traseiros, e em pelo menos 2 vidros de cada lado do veículo, excetuados os quebra-ventos. Tá, Spinelli, mas vem cá. Um automóvel não só tem para-brisa dianteiro e traseiro e 2 vidros de cada lado, a maioria deles? Sim. Ah, então eu posso dizer que é obrigatório em todos os vidros, né? Não. Lembre que tem veículos aí que vai ter mais ou menos vidros. Vamos pensar uma caminhonete. Ela não tem banco traseiro, ela não tem vidro traseiro. Agora vamos pensar um ônibus. Quantas janelas laterais tem um ônibus? Muitas. Ele vai ter que ter a marcação do VIS em cada uma das janelas? Resposta rápida, não. Lembrando que a obrigação é um dos para-brisas dianteiros, um dos vidros traseiros, 2 vidros de cada lado. E se o fabricante quiser colocar mais, ele pode marcar todos os vidros se ele quiser? Pode, inclusive pode marcar mais de uma vez, se ele quiser. Isso aqui é o mínimo, tá bom? Seguindo, beleza. Uma outra coisa, esse detalhe já existia também na outra resolução, mas que foi reforçado agora na 968, são as ETAs. O que é ETAs? Etiquetas autocolantes, tá? Essas etiquetas, elas têm que conter pelo menos o VIS, ou seja, vai estar previsto lá na ETA a numeração do VIS. Elas têm que ser autocolantes, elas têm que ser destrutíveis no caso de tentativa de remoção. Chama a atenção desse detalhe. A etiqueta mesmo, se você tentar puxar ela, ela vai se destruir. Então, essa é uma das características dela. Tem que ser resistente a intempéries e conter elementos de segurança. Vejam exemplos aqui de etiquetas autocolantes ou ETAs. Mais uma vez, também borrei os números, porque esses números representam um veículo real, tá? Então, beleza, vamos seguindo aqui. Tá. Agora vamos ver mais alguns detalhes, voltar agora para o VIN, para o VIN, que é o número do chassi, tá? Beleza. No caso de chassi ou monobloco não metálico, o VIN deve ser gravado em plaqueta metálica destrutível quando sua remoção, incorporada ou moldada na estrutura do chassi ou monobloco. Gente, alguns veículos, por exemplo, veículos tipo bug, eles não têm um chassi ou monobloco metálico. Eles têm um monobloco, um chassi de fibra. E nesse caso, a marcação do chassi ela seria prejudicada. A fibra não tem essa resistência e nem consegue garantir, né, que não vai ser adulterado. Então, se um determinado veículo ele tem um chassi não metálico, ou monobloco não metálico, a gravação ela tem que ser feita aonde? Ela tem que ser feita, só um minuto, ela tem que ser feita em uma plaqueta metálica destrutível quando de sua remoção, tá? Beleza? É isso daí. Por quê? É uma questão de segurança aí para esse veículo. Um outro ponto que está previsto, já estava previsto na resolução 24, que foi reforçado agora na resolução 968, é o dígito verificador que indica o ano modelo do veículo, tá? Então vamos lá. Para os fins previstos no CAPT, o 10º caractere do VIN pode ser alfanumérico, ou seja, pode ser uma letra, pode ser um número, e deve corresponder, atenção, obrigatoriamente ao ano modelo do veículo. Lá no início, na redação original da 24, que depois foi alterada pela 581, era previsto o ano de fabricação, mas não. O 10º caractere identifica o ano modelo do veículo. E pode ser diferente do ano de fabricação, como vocês podem ver aí, tá? Eu posso ter um carro, por exemplo, fabricado em 2025, modelo 2025. Eu posso ter fabricação 2025, modelo 2024. Ou eu posso ter fabricação 2025, modelo 2026. Então, cuidado. Já foi perguntado em prova sobre esse 10º dígito. Lembrando, ele pode ser alfanumérico e ele identifica o quê? O ano, modelo do veículo. Bom? Beleza, agora algumas particularidades aqui para os chassis dos ciclos motorizados, tá?
Ciclomotor, motoneta, motocicleta, triciclo e quadriciclo. Nesse caso, os caracteres, eles têm que ter uma altura mínima. Opa! Lá atrás, a gente viu que os caracteres têm uma profundidade mínima. Qual é? 0,2 milímetros. Aqui, no caso das motos, eles colocam uma altura mínima. Spinelli, para os demais veículos, existe essa altura mínima do caractere? Não. Para as motos, tem. E outra característica tem que ser gravada em ponto, que esses pontinhos aí, como vocês podem ver, tá? Esse é um exemplo real aí, de uma marcação de um chassi de uma motocicleta, que o final está, mais uma vez, borrado, porque é um chassi real, tá? Aqui, volto a dizer, aqui a gente trabalha com isso, então a gente procura sempre que possível mostrar exemplos reais para que vocês possam entender o que está sendo trabalhado nas aulas, tá bom? Beleza. Um outro ponto também, que está lá no artigo 12, que eu chamo a atenção de vocês. Além do dígito, do 10º dígito, ele representar o ano, modelo do veículo, o artigo 12 diz que é obrigatória a gravação do ano de fabricação do veículo no chassi ou no monobloco. E aí, a resolução ela coloca algumas situações. Ou eu posso colocar a gravação do ano de fabricação do veículo na própria marcação do chassi. Olha o exemplo que você tem aqui na sua esquerda, tá? Dessa motocicleta. Ou eu posso colocar uma etiqueta autocolante, uma ETA, com o ano de fabricação do veículo, tá? Lembrando, 10º dígito, o ano modelo, e nesse caso aí, estamos falando do ano de fabricação. E esse ano de fabricação também não pode, por motivos óbvios, ser alterado, tá bom? Gente, regravação do chassi pode ser feita? Vamos lá, existem algumas situações em que se autoriza a regravação do chassi. Exemplos, clonagem de veículos, ou, sei lá, o chassi, ele se enferrujou, alguma coisa. Então, nesse caso aí, lembrando que as regravações ou eventuais substituições de chassis, reposição de etiquetas, plaquetas, etc., dependem de que de prévia autorização. Prévia significa o quê? Anterior, uma autorização anterior do órgão ou entidade executiva de trânsito competente, tá? Mediante justificada razão e comprovação da propriedade do veículo. Em seguida, a resolução vai colocando vários pontos aí, como é que é essa regravação. A gente não vai detalhar aqui. Beleza? Bom, vamos fazer agora questões de concurso. Não temos questões de concurso. Por que não tem? Porque, eu volto a dizer, até então a gente tinha até algumas questões da resolução 24. Como essa resolução ela substituiu a 24, a gente ainda não tem nenhuma questão de concurso, mas, para a gente não ficar aqui sem treinar, criei algumas questões aqui de concurso para a gente fazer juntos. Eu criei essas questões aqui no padrão SEBRASP, que é aquele padrão de certo ou errado, tá? A gente pode depois, em uma outra aula, fazer algumas questões de múltipla escolha envolvendo a resolução 968. Mas faremos hoje padrão SEBRASP, até porque, e agora vai minha aposta aí, uma das minhas apostas para resoluções para a prova da PRF é justamente a resolução 968, quando ela vier. Tá bom? Beleza, vamos lá. Então, vamos fazer aqui. Considerando os critérios de identificação de veículos previstos na resolução 968, avalie os itens a seguir como certo ou errado. Beleza? Então, vamos lá, vamos começando. Item A. Todos os veículos produzidos ou importados a partir de 1º de janeiro de 1999, para obterem registro e licenciamento, deverão estar identificados na forma prevista na Resolução 968 de 2022. E aí, esse item está certo ou está errado? O que é que vocês me dizem? Certo ou errado? Esse item está errado. Errado. Gente, a Resolução 968, ela só se aplica aos veículos produzidos ou importados a partir de
1º de janeiro de 2025. 1º de janeiro de 99 são os veículos que estão sobre a égide da resolução 2498, tá? Então, esse item A está errado, está errado. Item B. Não é obrigatória a gravação dos caracteres V e S, número sequencial de produção, nos vidros. Certo ou errado esse item? Ah, garoto, muito bem, escutei aqui. Errado. Pelo contrário, é prevista a marcação do VIS nos vidros, né? Ah, então é prevista a marcação do VIS em todos os vidros, não é isso? Errado. Como é que essa aí, quais são previstos? Para-brisa dianteiro, vidro traseiro, 2 vidros de cada um dos lados. Beleza, vamos seguindo aqui. Item C. Para os veículos tipo ciclomotor, motoneta, motocicleta, triciclo e quadriciclo, a altura dos caracteres da gravação de identificação veicular, VIN, deve ter, no mínimo, 4 milímetros. Certo ou errado? Esse item está correto. Lembrando que para esses tipos de veículos aí, estamos falando da altura do caractere 4 milímetros. A Spinelli 0,2. 0,2 é a profundidade da gravação. Nesse caso aqui, é a altura dos caracteres. E lembrando também, mais uma vez, que nesses veículos aí, ciclos motorizados, a marcação do chassi ela tem que ser feita em pontos. Tá? Então, item C está correto. E, finalmente, o item D vai dizer assim: será obrigatória a gravação do ano de fabricação do veículo no chassi ou monobloco ou em plaqueta indestrutível. Misericórdia. Errado. Gente, mas peraí, mas você não falou que tem que ter a gravação do ano de fabricação do veículo no chassi? Sim, no chassi ou em plaqueta destrutível quando de sua remoção. Não é plaqueta indestrutível, não é a plaqueta de adamantium aí que seja indestrutível, pelo amor de Deus. Então, o item D está incorreto. Só lembrando, então, o item C correto, o item D incorreto aqui. Bom, chegamos então aqui ao final dessa aula resumida, tá? Depois aí a gente vai ter para uma aula mais completa para quem quiser se interessar, que aí a gente vai detalhar os pontos aí, todos os pontos da resolução, mas os pontos principais aqui já foram trabalhados hoje. Então, você que está realmente levando a sério para a preparação para PRF ou para agente de trânsito, DETRAN, dê uma olhadinha nessa aula que você vai ter aqui os pontos principais. Se você ainda não nos segue aqui no canal, por favor, siga, assine o sininho das notificações. Toda semana nós postamos aulas aqui nesse canal, aulas completas. E todo dia nós postamos também alguns cortes ou alguns pontos interessantes aqui do nosso conteúdo. Se você também não me segue no Instagram, está aí o nosso Instagram, Professor Daniel Spinelli. É isso aí, meus amigos. Desejo a vocês aí bons estudos, prossigam no objetivo e, se precisarem de ajuda, podem contar conosco. E nunca se esqueça, eu quero você aprovar.